Os desesperados dizem: me leva na sala do trono, mostra a sua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a sua beleza, quero ver tua face. Me leva que é que os anjos têm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm, que os fazem cantar santo, santo, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Sente só. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias, Eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, Eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, 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 lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. O véu do tempo se rasgou, de alto a baixo se rasgou na cruz. Oh Deus, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo se rasgou na cruz. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo se rasgou na cruz de Jesus. Oh Deus, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo se rasgou na cruz de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo.
nós Aleluia. queremos declarar a sua beleza. Sim, Jesus. És tão lindo, tão belo, tão fiel. Mas tem novamente
Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Santo dos santos em outro lugar sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Seu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Seu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem. Peça ao Senhor que venha derramar o seu Espírito. O Senhor derrama o seu Espírito sobre nós, Deus, nessa noite, Pai. Oh, Pai, venha nos encher da tua graça, do teu sobrenatural, Pai, aqui nesse lugar, Deus. Como prometestes, derrama o teu Espírito. Oh, Pai, nós cremos nas promessas do Senhor, Deus, porque elas não são em vão, Deus. Tu és santo, Como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Adorado e exaltado seja o Senhor no nosso meio, Pai. Este culto é para o Senhor, Pai. Nós viemos aqui por tua causa, meu Deus.
Oh, Deus, santo é o teu nome, Pai. Ah, Deus, nós te amamos, Senhor. Oh, glória. Adora o Senhor, adora o Senhor. Adoramos o teu nome. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor. Levante um clamor ao Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Senhor.
igreja amor. Nós te adoramos, Deus, em espírito e em verdade. Teu reino é sempre eterno, Deus. Nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, sua igreja te adora, sua igreja te adora, sua igreja te adora. Podem sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Desde o primeiro momento que eu entrei ali naquela porta, eu pude sentir a presença do Senhor. O Senhor, a palavra do Senhor diz: onde estão dois ou mais ali reunidos, em um mesmo pensamento, ali o Senhor está. Eu creio que aqui há mais de dois, há muito mais de dois, em concordância, pedindo que Ele venha, e derrame o Teu Espírito sobre a igreja cansada, sobre a igreja oprimida. A sua igreja te adora. O Senhor de verdade. Feche seus olhos. Não se importe com a pessoa que está do seu lado. Não se importe com a sua dívida agora, porque o Senhor não falou para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Ele. Preocupe em chamar a atenção do Senhor nessa noite. Sua igreja te adora. Sua igreja te adora.
é bom. O Senhor é bom. Exalte o Senhor nessa noite. Exaltado, ó Senhor. Exalte o Senhor. Estás aclamado por anjos.
Senhor habitar em você. Dê liberdade para o Senhor se encontrar com você. Dê liberdade para o noivo, Jesus, para o noivo vir cear com você nessa noite. Tu és meu maior amor. Gostando, tio. Que só ceiam, porque todo mundo pega, eu também pego. Ela dá uma advertência a essas pessoas. Hoje estamos juntos, celebrando muitas coisas. Nada melhor do que tirar esse tempo e lembrar de Jesus, do seu sacrifício, da cruz. Eu queria ler com vocês no verso 22, capítulo 11, 23. Porque recebi do Senhor o que lhe transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e depois de dizer uma bênção, o partiu e disse: este é meu corpo, que é para vocês. Façam isso como um memorial para mim. Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas eu uma vez me perguntei e o Senhor foi gracioso em me explicar. Por que a gente come a ceia? Por que a gente come o pão? Seria natural, o pão, vamos comer. Por que a gente bebe? Porque é necessário algo interior. Necessário. Essa ceia é de dentro para fora, não de fora para dentro. Você tem que assimilar. Você tem que colocar dentro de você o chamado, a missão de Jesus. E quando você ceia, você está dizendo sim para a missão, sim para o chamado dele, que é o nosso chamado, que é uma bênção para nós. Você consegue entender isso? Quando nós comemos e bebemos, nós estamos dizendo: sim, Senhor, eu sou seu, eu aceito tudo que o Senhor conquistou, eu aceito ser um contigo naquilo que o Senhor começou. Façam isso como um memorial para mim. Versículo 25. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança, realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor, até ele vir. Portanto, quem comer o pão do Senhor, ou beber do cálice do Senhor, de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, que a pessoa examine-se a si mesma. Então, como o pão e beba o cálice. Porque a pessoa que come e bebe, sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo para si mesma. Esta é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes. E alguns morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo. Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Olha que preciosidade. Examine o homem a si mesmo. Esse é o momento para você fechar o olho agora, examinar a sua conduta, examinar a sua vida como cristão, a sua vida como um discípulo de Jesus.
Porque é muito fácil a gente andar com uma camisa escrita "Eu sou de Deus". É muito fácil a gente andar com uma Bíblia, ou talvez escutar músicas. Mas como é a sua vida? Na segunda, na terça, como é a sua conduta cristã? Com quem você tem parecido? Com quem você tem... qual é o reflexo da sua vida dentro de casa? No ambiente do seu trabalho? Na sua escola? Os pais com seus filhos? Quem você tem refletido? Você pode fazer isso comigo um minutinho? Você pode abaixar sua cabeça? Ou se você quiser ficar com a cabeça alta, não tem problema. Mas eu falo isso só por uma questão, para que você fique sozinho consigo mesmo. Feche os seus olhos e comece a pensar nisso que eu estou falando. Como tem sido a sua vida? Você tem honrado, você tem feito valer o sacrifício de Jesus? Porque quando você comer isso aqui, você pode estar trazendo bênção para a sua vida, como também pode estar trazendo maldição para a sua vida. Um dos benefícios do sangue do Senhor é que Ele te cura de todos os males. Quando você ceia, você pode cear com um coração profetizando cura na sua vida. Cura emocional, cura física. Talvez você não esteja vivendo uma vida tão redondinha. Esse é um momento bom para você refletir nisso. Pedir perdão e se comprometer com o Senhor. Você pode orar um minutinho e falar assim: Senhor, sonda minha alma. Senhor, sonda os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que não pertence ao Senhor. Vê se há algo em mim que não condiz com o Senhor. Pai, e se há, eu peço perdão. Pedimos ao Espírito Santo, Deus, que mova o nosso coração quando pedimos perdão daqueles mais escondidos, daqueles mais ocultos, das nossas velhas maneiras de pensar, dos nossos vícios. Oh Jesus, sua presença nesse lugar é importante, e o que vamos fazer aqui agora é muito importante, porque eu creio, Deus, que ao tomar essa ceia, muitos aqui podem ser curados, muitos aqui podem ser restaurados, porque é isso que o Senhor conquistou na cruz. Não é só ou comer um pão ou beber um suco de uva, é muito mais. É fazer com que esse sacrifício entre dentro de mim e produza dentro de mim o que tem que produzir: vida, salvação, cura.
você examinou seu coração, eu creio que o Senhor fez isso com você e você foi sincero com Deus. Você pode vir aqui na frente e pegar aqui um copinho desse e um pedaço de pão. Eu vou sugerir que os pais levem para os seus filhos. Pode vir. Ceia. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele morreu para que hoje fôssemos colocados de novo na linha certa, nos introduzindo pela porta da salvação e do arrependimento. Hoje temos acesso a Deus. Isso é salvação na sua mão. Isso pode se tornar cura para você nessa noite. Você pode ficar de pé. Esse pão. Talvez pode ser muito ritual para muitos, mas isso é uma verdade. Se você for um pouco bom de memória, bom de imaginação como eu sou, olha para esse pão e vê o corpo de Jesus moído, transpassado por você e por mim. Ô Pai, obrigado Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado.
E esse corpo que foi transpassado, machucado, pendurado no madeiro, que todos entenderam naquela época que ele deveria ser morto. E Jesus aceitou o chamado do Pai e morreu, de uma vez por toda, pagando a dívida que você e eu tínhamos com Deus, de pecado e condenação, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, e Ele te livrou dessa morte. Você pode orar? Deus, está aqui o pão que representa o teu corpo, o corpo que foi lançado no madeiro, o corpo que sofreu, o corpo que foi rasgado, transpassado. Mas foi para que hoje nós tivéssemos vida, Deus, e agora entendemos isso, Senhor, e queremos honrar o Senhor, não somente comendo esse pão nessa noite, mas deixando que de dentro para fora de nossa vida flua a sua vida. E sim, Deus, vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, vamos seguir as suas ordens, e vai refletir de dentro de nós a imagem, a semelhança de Jesus. Você pode comer esse pão. Não é vergonhoso você agradecer, porque foi por Ele que hoje temos livre acesso ao Pai. Por Ele. Agora segura esse copo que está na tua mão. Esse é o sangue da nova aliança. O sangue que foi derramado na cruz, todo, um sacrifício perfeito, a ponto de quando ele foi furado, saiu água, porque ele verteu todo o sangue. O sacrifício de Jesus não foi em partes, foi completo, foi perfeito. Por isso é necessário que quando nos entregamos a Ele, não nos entregamos em partes, nos entregamos inteiro. Porque Ele se entregou por mim e por você inteiro. Ele não entregou pedaços, foi inteiro. Ele entregou a vida dele por nós. E cada gota de sangue representa hoje vida em nós. Levanta esse copo bem alto. Hoje nós vamos fazer diferente. Senhor Jesus, esse é o seu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Vida, você pode dizer vida, vida em Jesus. Oh, aleluia. Todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Oh Deus, existem pessoas aqui que precisam ser curadas, restauradas. Deus, existem pessoas aqui que estão precisando experimentar o novo do Senhor. Que seja nessa noite, Deus, quando essas pessoas tomarem esse suco, Deus, representando o seu sangue, que haja uma mudança completa de dentro para fora.
alegria. Toma esse cálice. Oh, e agora com alegria, sabendo que Ele está dentro de você. Eu te agradeço, Sabendo que você é um Deus, novo, por se lembrar renovado, de mim restaurado. e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e segue. Eu vivo pra você. Não sou do mundo, não. E eu louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e só vivo pra você. Que aí não sou do mundo, não. Sai do chão. A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e você mudou. Só vivo pra você. Pra todo mundo deu a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. A honra, a força e o louvor a Deus e o levantar. Você pertence ao Senhor Jesus Pra Cristo. dizer que te pertenço. Te pertenço. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Carlos de Silva, meu amigo Carlão, please, Dogo. Eu queria, amém, irmão, você pode se assentar por um minuto? Aqui amém? Irmãos, eu queria só apresentar o Carlão. Ele vai cantar uma música aqui pra gente. Amém. Carlão é um missionário, um homem de Deus. Eu não vou apresentar a família, eu não vou deixar para ele apresentar, mas ele é de Manaus. Na verdade, né, eles têm uma obra muito maravilhosa em Maués, que faz parte da aliança lá. Mas eu queria que ele mesmo fizesse essa apresentação aí. É um homem de Deus e ele vai estar ministrando a palavra pra gente aí, amém? Então chega num ponto que se você não conhece ele, você não consegue desenvolver o processo, porque o padrão está nele. Tá entendendo? Aí se você chega nele e você não consegue desenvolver o processo, automaticamente você pode se autoavaliar que você não o conhece. Você precisa conhecer. Porque senão o processo ele não tem continuidade, né? Ele começa,
tem o segundo passo, mas quando chega em conhecê-lo, você, poxa, mas eu não conheço, porque o padrão está nele. Se eu não conhecer ele, eu não sei se eu estou certo ou errado. Eu não sei se eu preciso continuar, parar, mudar, ficar, enfim, eu não sei o que eu vou fazer agora. E a partir do que eu conheço ele, aí eu consigo o desenvolvimento do processo. Então, buscando essas questões que eu estou compartilhando com vocês, a gente consegue enxergar essas coisas que hoje fazem parte do nosso convívio. Fazem parte do desenvolvimento do corpo de Cristo. Fazem parte do que hoje a liderança está tendo que aprender a lidar com esse ser humano deformado, conseguir dar forma a ele, e depois de dar forma a ele, torná-lo discípulo de Jesus. Só que aí a gente, além de lidar com ele, nós temos que ainda lidar com os repetidores, os que se comungam apenas para consumir e não para produzir. E aí qual é a parte do processo que os repetidores pararam? Avaliaram, mas não conhecem. É ministrado, mas por não conhecer não produz. Por quê? Porque se você não está na posição correta, você não produz nada. E a única posição que nós podemos ocupar hoje é justamente a parte do processo que Paulo fala, que se você está nele, você conhece ele, automaticamente a verdade que está em você vai produzir frutos. Teologicamente correto, né? Mas a ortopraxia da coisa, que é o corpo de Cristo funcionando, está trabalhoso, né? Está trabalhoso, gente. É um negócio que tem mexido com o corpo de Cristo de uma forma que hoje a gente consegue detectar a maior parte. Mas e aí? Quer dizer que então a gente viveu tudo errado? Não, não viveu tudo errado, mas a gente está aprendendo a levantar de onde cai, né? A gente está aprendendo a entender que dentro do processo o erro, ele alcança a graça. Mas como que o erro alcança a graça? Eu posso dar um exemplo para vocês. A Suzana, a gente aprende muito com os nossos filhos, né? E numa das vezes que eu fui corrigir Suzana, como todo pai deve, dentro da melhor forma possível, fazer com seus filhos, eu disse assim: Suzana, você vai ser corrigida. Vem aqui com o papai, fique na posição que você vai ser corrigida. Ela veio, se posicionou. Quando eu fui corrigir, eu já estava chorando. Por quê? Porque quando o pai disse assim para o filho: vem cá, te posiciona para que você seja corrigido, ele alcançou a misericórdia do coração do pai. Quando o filho ele é chamado para se posicionar à correção, mas ele não aceita, é pior. Se a Suzana naquele momento ela não aceita vir até mim, se posicionar para ser corrigida, ela nunca alcançaria a misericórdia no meu coração. Eu teria que usar outros meios, não ia usar força, porque não tem como, mas eu teria que usar outros meios e até, se preciso fosse, aumentar mais uma varinha. Mas ela alcançou misericórdia e eu só fiz porque tinha que fazer. Mas o meu coração transbordou de compaixão, de misericórdia, eu não queria mais. Então, às vezes, o que acontece? Quando a gente entende que a nossa posição ela precisa ser retomada, ou seja, nós precisamos nos reposicionar, mas isso nos custa muito. Quando a gente demora, parece que fica mais difícil. Né? Quando a gente ouve algo que está relacionado a nos posicionar para que Deus possa, é porque corrigir é uma palavra muito forte para a igreja. As pessoas falam muito que corrigir, mas talvez não tenha uma outra palavra tão adequada, mas porque o pai corrige o filho, né? E a igreja ela se posiciona dessa forma, mas quando o filho se posiciona e aceita a correção do pai, ele alcança a compaixão, ele alcança a graça, ele alcança a misericórdia. E às vezes a igreja não alcança a misericórdia e a graça e a compaixão porque tem lutado, tem, batido o pé para não aceitar. A gente tem visto tanta liderança que está baixando a cabeça,
está aceitando e se posicionando, mas às vezes os que estão seguindo eles não fazem. Estão vendo o líder ser o exemplo, mas não fazem. E aí a gente pensa, até quando vai ficar batendo o pé? Até quando vai ficar... Uma coisa aqui com você. Oi? Ah, tá treinando chuva. O início de muita coisa. A memória, tudo o que aconteceu em 2004, para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje. A palavra que começou, a palavra que deu o start, o que realmente foi o contexto que trouxe a glória, que trouxe a manifestação da presença de Deus, que trouxe a convicção, que trouxe tudo o que move a Igreja de Jesus em diversas partes do mundo, do planeta, enfim, de todos os lugares. Eu tenho escutado testemunho de pessoas que estão trazendo, que estão falando as palavras e de tudo. Esses dias as pessoas têm me perguntado assim, chegou ao ponto de me fazerem perguntas assim, Carlão, mas me disseram assim, o que Deus falou para você? Só que eu não sei se Deus fala. E é uma pessoa que convive, né, dentro de um coletivo há mais de 10 anos. Como que a pessoa que convive dentro de um coletivo tem dúvida se Deus fala? É complicado, né? É difícil. Né? Talvez ela parou no processo bem antes ainda. É difícil a gente conseguir entender algumas coisas. Como que algumas coisas ficam durante tanto tempo acontecendo e não mudam. Gente, eu estou sem óculos, eu vou ler aqui no celular, não estou conseguindo enxergar aqui não. Eu uso óculos e eu estava fazendo um dos nossos trabalhos lá e eu caí no rio lá e meu óculos foi embora, perdi um monte de coisa lá, o barco virou, o barco não virou, eu caí do barco e o óculos foi embora muita coisa. Mas eu já estou providenciando outro já, porque meu médico é daqui de Minas Gerais, aí eu vou conseguir. Deixa eu ler para vocês Jesus falando algumas coisas em João. Vocês lembram Paulo falando para os hebreus em Hebreus 10? Lembrem-se antes, quando vocês eram perseguidos, quando vocês foram iluminados, quando a glória de Deus se manifestava em vocês. Lembrem-se desse tempo. Aí ele fala sobre um monte de coisas. Aí no versículo 32 ele diz assim, porque vocês ainda precisam perseverar um pouco mais, para que depois que vocês tenham feito a vontade de Deus, vocês alcancem o que Ele prometeu. Paulo lembrando aquela igreja do início dela e dizendo assim, perseverem um pouco mais, alcancem a vontade de Deus, cumpram a vontade de Deus, para que depois vocês consigam alcançar o que Ele prometeu. Existe uma distorção enorme aí, né? Porque as pessoas falam muito assim, o que Deus prometeu para você já era, Ele vai fazer. Muita calma aí, gente. Muita calma aí.
Não deixe ninguém enganar vocês. Leiam a Bíblia. Se você ler Hebreus 10, você vai ver que você precisa primeiro cumprir a vontade de Jesus, para que Ele possa dar o que Ele prometeu para você. Não deixa ninguém enganar vocês. Muito arriscado algumas definições, mas eu entendo que chegou um momento que o comportamento da igreja está sendo exposto. Porque ele fala aqui que enquanto você tem a luz, aquele que está em trevas, ele nem sabe que está em trevas, mas quando ele sabe, as obras dele são expostas. E aí vem à tona, vem a vergonha. Hoje ninguém quer ter a sua vergonha exposta. Quem vive no corpo de Cristo não quer conseguir buscar cuidado suficiente para expor as suas vergonhas. Não tem buscado. Ele fala da palavra de Isaías. Então assim muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Tem muita gente assim. Muita. Tem pessoas que têm sido ministradas por Jesus, mas têm feito o próximo versículo: pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. A maior parte dos repetidores, dos que têm consumido o que é atraente no corpo de Cristo, tem buscado mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Entendeu? Gente, essas coisas não precisam de profetas, não precisa de milagres, não precisam. A liderança ela é suficiente para conseguir entender isso, e eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza, não é nada místico, que a liderança de vocês já tem conseguido observar essas coisas com certeza. Porque eu não estou falando de um fato isolado que acontece em Maués, não. Eu ouvi o Kleber do Espírito Santo, eu ouvi tanta gente esses dias que eu estou aqui. Eu ouvi Luiz, lá de São Paulo. Eu ouvi tanta gente. E tem acontecido. Pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, não vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo. Ou seja, quem não tem compromisso com aquilo que tem sido ministrado, Jesus não vai julgar você. Ai, que tranquilo, né? Peraí. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi, a condenará no último dia. Você tem sido ministrado por Jesus? Com certeza você tem sido ministrado a palavra de Jesus. E você não tem guardado ela no seu coração. Se você não tem feito isso, cuidado. Se você não tem guardado a palavra que tem sido ministrada a você, cuidado. Não adianta você ter certeza de algumas coisas na sua vida, mas se você não tem guardado a palavra de Jesus, Jesus não está para condenar você, está para salvar você enquanto há tempo. Porque a própria palavra que tem sido ministrada a você vai ser o seu juiz. A própria palavra que tem sido ministrada ao seu coração e ao meu. Gente, eu estou falando de coisas para vocês que às vezes a gente aprende de uma forma muito dura. A gente aprende de uma forma muito dura. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Diferente, o que dizer e o que falar são coisas diferentes. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus encerrou o capítulo 12 de João. Você consegue entender no seu coração que existe um compromisso entre você e Deus, que exige de você sacrifício?
E você consegue entender no seu coração que a palavra que tem sido ministrada a você, por aqueles que estão tentando gerar o corpo de Cristo, com dores, com jejum, com oração, buscando a vontade de Deus para ministrar a eles, a vocês, de que o fruto de tudo isso é coletivo. Gente, o sacrifício é pessoal, é você e Deus, mas o fruto é coletivo. Você não foi chamado para você, você foi chamado para Jesus. Eu vou dar um exemplo para você. A primeira comunidade indígena que eu fui, um exemplo disso que eu estou falando para você. A gente sempre vai com o nosso coração muito cheio, turbilhando, com as ideias transbordando do que a gente vai fazer. Eu vou ter contato com os nativos, eu vou poder ministrar o Evangelho, eu vou poder pregar o Evangelho, a nossa cabeça ela transborda dessas ideias, o nosso coração acelera, a gente fica pulsando o tempo todo. E a primeira comunidade que eu fui chama-se Flechal, ou Sagrado Coração de Jesus. E quando eu fui cumprimentar o líder deles, é uma pessoa chamada Vitor. O líder é o Tuissá, ou Tuxaua. Quando eu cumprimentei o Vitor, ele olhou bem no fundo dos meus olhos e ficou parado, segurou com muita força a minha mão, ficou parado, olhando, fixo nos meus olhos. Eu baixei a cabeça e disse: fiz alguma coisa errada, acabei de chegar, ofendi o Tuissá da comunidade. O que eu fiz? Né? O ser humano é assim, o que eu fiz? Isso era 5 horas da manhã. Para chegar no Flechal já tinha acontecido muita coisa. É uma outra história. Para chegar no Flechal já tinha acontecido muita coisa. E eu fiquei 5 horas da manhã, 10 horas da manhã, e o meu coração apertado, não conseguia encontrar uma explicação. Aí eu tentei absorver aquilo e dar continuidade ao meu dia, né? E consegui encontrar uma resposta um dia, quem sabe. E no decorrer do dia eu perguntei para uma das pessoas assim: escuta, como é que fala eu te amo em Sateremaué, né? Que é a etnia indígena deles. Aí a pessoa disse assim: não fala não tem como falar. Eu disse: como não tem? Qualquer lugar do planeta que você vai existe como você falar eu te amo. Aí a pessoa: não, mas no nosso idioma não tem. Aí me intrigou um pouco mais, né? Porque eu achei que eu ia conseguir consertar alguma coisa com ele falando eu te amo, né? E agora não tem, então piorou tudo. Aí um pouquinho depois eu insisti de novo com a pessoa, né? Eu digo: mas e aí, como é que eu faço então? Aí eu fui, né? Eu disse: como é que eu faço quando eu quero falar para uma pessoa que eu gosto dela? Aí a pessoa me disse assim: a gente não fala. Não, mas como é que eu faço então? Eu já estava desesperado, né? Já tinha perdido a minha estrutura emocional há muito tempo. Já estava tentando encontrar uma explicação racional e não tinha. E aí quando a pessoa disse assim: a gente não fala. Eu disse: então a gente faz o quê? Aí a pessoa fez assim: a gente pega na mão, aperta com muita força e olha bem no fundo dos olhos, para que a pessoa entenda que eu amo até ela ver os meus olhos brilhar. Amém. Aí a ficha clique. O cara me amou. A ficha caiu. Eu digo: poxa, eu pensando que eu tinha ofendido o chefe da comunidade indígena, ele me amou. Gosta. Ele olhou no fundo dos meus olhos para que eu visse que os olhos dele estavam brilhando. Porque a gente tinha chegado para levar a palavra de Tupana. E eu pensando que tinha ofendido. Ele te amou primeiro. Me amou primeiro. É isso aí. Ele me amou primeiro. E eu pensando que tudo que eu estava levando ia ser suficiente para provar que eu amava. Gente, sem brincadeira, ali acabou a minha estrutura. E aí até hoje, quando eu encontro o Vitor, às vezes eu encontro ele na cidade, que ele vai lá para a fila do banco, porque eles recebem o benefício.
Às vezes eu fico olhando ele de longe, porque se eu chegar perto eu quero chorar com ele. Às vezes ele vê a gente de longe, ele faz assim, aí eu fico de longe. Mas eu sei que ele me ama. Primeira vez que ele me viu, acabou com a minha estrutura teológica, emocional, psicológica, seja o que fosse. E você tem sido alvo disso, porque ninguém pediu para Jesus vir. Alguém pediu para Jesus vir? Ninguém. Você não ouviu da boca de Jesus, eu te amo. Mas você sabe que o que ele fez por você e por mim foi por amor. E que a missão que ele colocou na nossa mão é para justamente demonstrar que ele que nos enviou. É para justamente nós assumirmos o compromisso de fazer com que o que ele fez continue perpetuando. Vocês já leram? As pessoas perguntam muito: o que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Gente, lê João 6. Vocês vão ver lá para o versículo 28. Os caras questionando Jesus a respeito do que era a obra de Deus, porque ele estava dizendo: com que poder você faz essas coisas que você faz? E aí ele perguntam para Jesus: então qual é a obra que Deus quer de nós? Aí Jesus responde: porque a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Deixa eu encontrar esse versículo para vocês aqui. João 6. João 6, 29. A obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Os dons, os ministérios, tudo aquilo que Jesus deu ao corpo de Cristo é para que a gente possa cumprir a obra que ele nos ordenou a fazer. E qual é a obra? Que todos creiam naquele que ele enviou. A gente tem que parar de buscar respostas tão bonitinhas e teológicas e conseguir responder usando a palavra de Deus, porque a gente não corre o risco de errar. Se você não sabe, não responda. Leia a palavra, busque as suas respostas aqui, ó. É uma coisa que a gente tem aprendido muito e tem buscado ensinar a igreja. Pare de agradar as pessoas dando respostas para as pessoas. Pare de fazer as coisas motivadas em agradar as pessoas. Tenha convicção da obra que Deus nos chamou para fazer. Use os ministérios e os dons que Deus deu para vocês, para que todos creiam que ele enviou Jesus. Se você pegar João 3, depois daquela história de Jesus com Nicodemos, as pessoas questionam Jesus por que Jesus fazia aquelas coisas em Jerusalém. Ele diz assim: eu não sei por que vocês estão me questionando, se as obras que eu faço não são minhas, se o testemunho que eu dou não é meu, não é a meu respeito, porque tudo que eu faço é para mostrar para vocês aquele que me enviou. E o testemunho que eu dou não fala sobre mim, mas a respeito daquele que me enviou. E a gente tem dado testemunho do que? O nosso compromisso tem sido em relação ao que nós temos feito para Jesus, mas ao ponto de mostrar que foi ele que nos enviou como igreja para essa terra, para usarmos todos os dons, ministérios e tudo para que a gente possa cumprir a obra de Jesus. Desfazer toda essa distorção da visão missionária, conseguir atribuir a missões aquilo que diz respeito ao compromisso e à responsabilidade da igreja, e não a descredibilidade de muitos que tem por aí. Eu acho um absurdo eu preencher um questionário socioeconômico e quando chega lá na profissão eu não posso colocar pastor, por mais que eu tenha um certificado que eu fui ordenado pelo ministério.
Porque se eu colocar, não passa a minha proposta. É assim que funciona hoje. Preencha lá um formulário de alguma coisa, coloque lá a sua profissão de missionário, de pastor. Por conta da descredibilidade e de tanta coisa que tem acontecido, é culpa nossa? Não sei. Existem respostas que são muito perigosas. Eu prefiro não falar de culpa. Eu prefiro pensar que o compromisso e a responsabilidade de manifestar o que Deus é nossa. Eu prefiro pensar dessa forma. Quando a gente pensa com culpa, a gente assume uma posição muito ruim. Mas quando a gente pensa com responsabilidade e compromisso, eu sou empoderado pelo Espírito Santo. Não adianta culpar ninguém. Adianta assumirmos a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Na verdade, relacionamento sem compromisso é o que, gente? É prostituição, né? Em qualquer esfera de relacionamento, né? Sem compromisso. Tá entendendo? Em qualquer esfera de relacionamento, profissional, familiar, amigável, pastoral, qualquer coisa. Deixa correr, né? Não tem problema, deixa correr. Lá na Casa do Pão, quem já foi lá, a Casa do Pão, tem 120 crianças. Tá feliz ele, talvez está sentindo a presença de Jesus, a gente não sabe, né? A gente precisa dar a essas crianças o que às vezes elas não estão recebendo e o que é devido a elas. Vocês sabem, hoje a gente conversou um pouco na casa do Valdir sobre os pontos preponderantes de formação de uma pessoa, de um ser humano, e como a gente está ausente de tudo isso hoje. E como a gente não tem assumido a nossa responsabilidade porque não temos dado o devido valor a essas coisas. E aí o nosso compromisso não fica. O nosso compromisso ele acaba se tornando inexistente. Vocês estão entendendo, gente, que existe uma responsabilidade nossa? Nossa. Nessa versão da Bíblia do Washington, fala que o filho que não é disciplinado e corrigido da forma certa, ele se torna um manzé. Tem escrito nessa tua versão aí de Hebreus 12. Manzé é bastardo. É como a gente olhar uma criança e dizer: ó, isso aí não teve pai não. Existe tipos de comportamento que às vezes a gente olha e diz: ó, isso aqui não teve pai não. Não é assim que a gente faz? E é isso que está escrito ali. Mas quando eu estou falando de assumir uma posição de filho, eu estou falando da gente, né? Eu não estou falando dos filhos aqui que estão aqui, não. Eu estou falando da gente. Eu estou falando da nossa posição em relação à filiação que Deus nos deu, a paternidade que hoje Deus tem representado diante da igreja, como cabeça, como roche do que isso realmente nos arremete dentro da nossa responsabilidade, do compromisso que nós temos. Sentou lá em casa, lá em Maués, sentou uns 3 psicólogos e disseram: mas eu posso ser cristão e psicólogo? Essa dúvida ela não tinha que ser presente. Por quê? Porque você pode ser cristão antes de qualquer coisa que você queira ser depois. Você pode ser cristão. Ô Carlão, mas eu sou advogado. Com certeza vocês já ouviram muito isso, gente. Nada impede você de ser cristão. Mas para ser cristão você tem que ser igual a ele. Não é verdade? Não tem como você ser chamado de uma coisa que você não conhece. Você conhece ele, e aí a partir daí você consegue ter uma vida que as suas ações revelam quem ele é. Está lá em Romanos 1, lá pelo versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e a sua própria divindade são claramente manifestados em tudo aquilo que Deus criou. Romanos 1:20. Você foi criado por Deus? Então os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua própria divindade são claramente manifestados em tudo aquilo que Deus criou, de um por um. Né? Isso aí nos empodera, mas ao mesmo tempo que nos empodera, nos responsabiliza. Porque aí talvez vai fazer um pouco mais de sentido você dizer assim, eu não vivo mais para mim. Mas você só consegue viver para outra pessoa que você conhece. Se você não conhece, né? Você não tem como viver para outra pessoa. Vocês acreditam que existe alguma outra pessoa aqui nessa terra que você possa viver por ela? Não tem. A única pessoa que é capaz de nos dar vida é Jesus. Nenhum outro ser humano é capaz de dar vida. Jesus é capaz de dar vida. Jesus, ele consegue te dar aquilo que só ele pode te dar. Mas se você não conhece, não tem como você viver em relação a isso. Vocês estão entendendo, gente? Está conseguindo pelo menos... O Marquinhos fala que eu melhorei um pouco, viu? Eu estava dando umas explicações que ninguém entendia. Tem dito que eu tenho melhorado um pouquinho. Mas é a realidade que está exposta para mim e para você, que não está relacionada ao tempo que você frequenta aqui a comunidade cristã de Contagem, que não está relacionado ao tempo que você nasceu de novo, mas que está relacionado à intensidade do seu relacionamento com Ele, que está relacionado à motivação da obra que hoje você desempenha no corpo de Cristo e que busca a aprovação de Deus e não dos homens, mas que isso não dá o direito de você ser insubmisso aos homens, porque a autoridade que Deus instituiu sobre a igreja, Atos 20, ela é para que você receba cuidado de Deus. Então isso não te dá o direito de ser insubmisso. Seja submisso à liderança que você faz parte aqui. Gente, eu falo muito uma coisa, que eu posso ir para qualquer lugar do planeta, desde que tenha alguém para cuidar de mim. Se não tiver ninguém para cuidar de mim, eu não vou. Eu falei isso em 2009, quando disseram assim, Carlão, bora para Maués. Eu digo, não tem ninguém lá para cuidar de mim. Quando foi em 2011, aí o Marquinhos disse, Carlão, bora para Maués, eu cuido de você. Eu digo, agora bora. Agora eu vou. E até hoje ele cuida de mim. Até hoje ele cuida da minha família. Até hoje ele busca Jesus para ele poder me direcionar. Isso não quer dizer que você concorde com tudo. Gente, existem tantas questões que hoje estão machucando o corpo de Cristo que não tem relevância, mas que o ser humano tem dado importância ao ponto de não ter mais nem onde ficar. Diz que já passou em tanto lugar que não tem lugar nenhum mais. Isso não existe, gente. Isso é coisas que a gente cria. O prazer de ter uma pessoa para cuidar de você, você desfrutar do relacionamento, de ter cuidado. Gente, quando a gente fala de cuidado pastoral hoje, dentro da visão que vocês estão aqui como corpo de Cristo, é um privilégio. Absorvam, aprendam, frutifiquem dentro desse cuidado pastoral. Não percam isso. Absorvam tudo que esse cuidado pastoral está dando a vocês. Cuidado pastoral. Não fiquem esperando, busquem. Busquem. Quem precisa vai atrás. Quem tem fome vai atrás. Quem tem sede vai atrás. Não sejam bobos, ficar esperando. Não, vai lá. Busca cuidado, mas faça a vontade de Deus. Busque cuidado, mas faça a vontade de Deus. Tenha certeza que você está fazendo a vontade de Deus. Não seja enganado por muitas coisas que têm afligido o corpo de Cristo. Gente, aproveitem a unidade para que vocês possam desfrutar de uma adoração sincera.
Aproveitem a coletividade para que vocês possam desfrutar dos dons que Deus tem liberado no meio de vocês. Aproveitem a coletividade que vocês têm vivido para abençoar uns aos outros. Desenvolvam o corpo de Cristo ao ponto de que vocês alcancem realmente as bênçãos do Senhor. Não exagerem na importância sobre vocês mesmos. Pensem no próximo. Vocês lembram o último momento que Jesus fez isso que a gente fez aqui? Que ele colocou a mesa, que ele foi ceiar com os seus discípulos, que ele fez tudo isso que nós fomos ministrado hoje. E aí João 13, 34 e 35, ele fala assim: um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Versículo 34. Versículo 35, ele dá a chave do reino dos céus. Ele diz assim: façam isso para que todos vejam que vocês são meus discípulos. Façam isso o quê? Qual a única forma de você ser identificado como um discípulo de Jesus? Amando uns aos outros. Use os seus dons, use o seu ministério, use o cuidado pastoral que você tem para você amar uns aos outros. Porque Jesus disse que essa é a única forma de que a gente seja reconhecido como discípulo de Jesus. Façam isso, isso que amem uns aos outros, para que todos vejam que vocês são meus discípulos. João 13, 34 e 35. Façam isso. Façam isso, para que todos vejam que vocês são meus discípulos. Nós somos uma igreja potencialmente comissionada a amar uns aos outros. Potencialmente. E da forma dele, do jeito dele, como ele quer fazer. Tá entendendo, gente? Às vezes eu fico, sei lá, assustado, que eu fico olhando para vocês e ninguém responde. Ninguém responde. Mas os líderes de vocês sabem, né? Então é o suficiente. É o suficiente, né? Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Isso tudo é muito presente hoje, né? Isso tudo é muito visível hoje. E isso tudo nos arremete a uma posição, a entender que quando Ele nos chama para uma posição um pouco mais difícil, a gente tem que ir para alcançar a misericórdia. Não adianta bater perna, não adianta gritar, chorar, não adianta. De uma hora ou outra Ele vai conseguir o que Ele quer. Ele é Deus. Ele é o nosso Pai. Ele vai conseguir. Ele vai fazer o que Ele quer. E a gente tem que ter o privilégio de fazer parte de tudo isso. O privilégio. Parar de às vezes a gente se posicionar de uma forma melindrosa, mas assumirmos quando somos iluminados, quando a luz nos expõe, assumirmos da forma certa, de não termos tanta resistência quando Deus ele quer fazer algumas coisas que vai um pouco além do que a gente entende, do que a gente pensa, mas que a gente consiga confiar em Jesus, para que a gente alcance a recompensa da confiança. Vocês já viram isso em Hebreus, em João, quando ele fala que se vocês confiarem em mim, vocês alcançarão a recompensa da confiança. Uma igreja que vive pela fé, uma igreja que é posicionada, justa, que vive pela fé. Está entendendo, gente? Tem muita coisa tem muita coisa para contar sobre isso. Tem muita coisa. Daria para a gente conversar bastante sobre o assunto. Daria sim. Mas eu acho que até aqui tá bom. Né? Eu penso que até aqui tá bom. Eu penso. Oi? Tem tempo para voltar e continuar.
Tem, eu só vou embora quando nasceu o Daniel. Então tem tempo pra gente voltar aí se um dia vocês quiserem. Daria pra gente falar mais, né?